Bom dia, queridos, graças e paz, tudo bem? Estou aqui para compartilhar um texto da Palavra de Deus. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Queria falar hoje com vocês sobre o preço do discipulado. E é muito importante falar sobre isso, por quê? Porque tem gente oferecendo um discipulado, ou seja, oferecendo uma vida com Jesus barata, né? Não está querendo mostrar para as pessoas o preço que tem que ter para poder seguir Jesus. Então é assim, sempre houve uma diferença. Tem na Bíblia a multidão e tem os discípulos. A multidão é aquelas pessoas que seguem Jesus, mas não tem aquele compromisso com ele. Elas estão ali participando da reunião, do evento, enfim. Mas existe um grupo de discípulos. E para quem é discípulo, tem um critério a ser seguido. Jesus estabeleceu isso. Então, primeira coisa que tem que definir, tem que ficar claro para mim é o seguinte: quem eu sou? Eu sou multidão ou eu sou discípulo? Se eu me coloco no lugar de discípulo, se eu quero ser discípulo de Jesus, então vamos ver o que Jesus fala aqui em Lucas capítulo 14. Ora, ia com ele uma grande multidão. Percebe que a multidão está aqui. A multidão ia com ele, acompanhava. Então, em todo lugar você vê que tinha multidão. Onde Jesus estava, as multidões estavam. E voltando-se, lhe disse: vocês são multidão, mas agora é o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês. Versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, olha só, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que profundo isso. Ele já começa a apertar, ele já começa a realmente dar uma palavra para apertar o negócio. Ele diz o seguinte, ó, vocês agora são multidão. Se quiser passar para o próximo nível, quiser ser discípulo, para ser discípulo é o seguinte, tem que estar disposto a aborrecer pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs. Ou seja, você não vai poder agradar, não vai poder querer agradar todo mundo. Se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que desagradar pessoas. E muitas vezes essas pessoas são pessoas queridas, pessoas do seu convívio, pessoas realmente da sua família. Você está vendo aqui que ele está falando de família, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Então não dá para querer agradar todo mundo querendo ser meu discípulo. Vai ter momento que realmente vai desagradar. Mas vamos continuar. Aí ele fala o seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz, o que fala de cruz? Cruz fala de vontade de Deus. O que é a cruz, querido? A cruz não foi a vontade de Jesus. Cruz era a vontade de Deus. E ele fez o quê? Ele falou assim, ó, eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Então ele vai para a cruz para fazer a vontade de Deus. Então o que é levar a cruz? É fazer a vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade dele para a minha vida? Então isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. Você precisa querer fazer a vontade de Deus. Nós precisamos querer fazer a vontade de Deus. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. De novo ele está usando essa palavra. Não pode ser o meu discípulo. Então pode ser qualquer coisa. Pode ser multidão, pode ser espectador, pode ser plateia, menos discípulo. E ele continua. Vai ficando mais forte. Olha o que ele vai ensinar, um princípio poderoso. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Ele está dizendo o seguinte: discipulado, ó, é o seguinte, eu quero convidar vocês, se vocês quiserem ser meus discípulos, as condições são essas, porém é o seguinte, antes de você vir na emoção, dizer, não, eu quero ser discípulo, tal, tudo, não, faça o seguinte, faça contas, senta, calcula bonitinho, faça contas para ver se você está disposto a ir até o fim. Até porque ele diz o seguinte, que aquele que coloca a mão no arado e depois olha para trás, não é digno dele. Então não dá para começar e não acabar. Ou é tudo ou nada. Ou a gente entra de cabeça para ser discípulo ou não. Então é isso que ele está dizendo, tem que fazer conta primeiro. Vai lá, faz as contas primeiro para ver se você consegue. Aí ele vai continuar, olha que interessante. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então vira motivo de chacota. A pessoa que começa a seguir Jesus e começa a fazer as coisas pela metade, começa a ter um compromisso pela metade, começa a ter uma entrega pela metade, começa a ter uma renúncia pela metade, vira uma pessoa que cai no discreto.
É verdade, vira motivo de chacota. Ninguém acredita nessa pessoa. Ele fala, qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Tudo conta, ele está falando conta, cálculos. Será que eu posso fazer? Será que realmente eu dou conta? Será que eu estou disposto? Será que eu estou preparado para ser um discípulo de Jesus? Para negar a minha própria vida, para negar as minhas próprias vontades, porque depois que ele entra no discipulado, aí começa a ter cobranças, começa a ter obrigações e as pessoas começam a se esquivar, porque elas não estão entendendo o princípio e o preço do discipulado. E ele continua, não vou terminar por aí não. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz, ou seja, pediu arrego, né? Então é o seguinte, muito obrigado, agradeço, eu não estou preparado para ser discípulo ainda, vou querer ficar aqui só no meio da multidão mesmo, depois, talvez eu vou fazer um pouquinho mais de conta e depois eu vou aceitar ser um discípulo de Jesus. Aí ele fala assim, pois, qualquer de vós que não renunciar, olha, escuta bem a palavra, renúncia, quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Queridos, então essa é a verdade do evangelho nua e crua. Isso aqui, queridos, é realmente o conceito de discipulado. Não tem como ser diferente disso. Jesus falou essas palavras. E não vamos tentar trazer uma interpretação diferente, porque não existe. A interpretação é essa. Ou nós estamos dispostos a seguir Jesus, renunciando nossa vontade, renunciando nosso eu, sabe? E fazer a vontade dele. Por exemplo, eu não gosto de fulano de tal, mas você não tem que gostar, você tem que fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você ame as pessoas. Então você está entendendo? Eu não quero perdoar, mas a vontade de Deus é que você perdoe. Então fazer a vontade de Deus é tomar a cruz e falar, a minha vontade não mais vai prevalecer na minha vida, a minha vontade não vai mais mandar. Quem vai mandar agora é a vontade de Deus. Eu estou aqui para obedecer. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Queridos, é desafiador. Eu vou dizer para você, é desafiador. Mas esse é o caminho do discipulado. Então e aí? Você escolhe ser discípulo ou ser multidão? Fica esse recado no seu coração. Deus abençoe você. Tamo junto. Deus abençoe. Um grande abraço.